Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 17º Papo de Sócio. Já estamos em mais um episódio aqui. E hoje o episódio é muito especial, a gente já passou diversas gravações e hoje a gente veio falar mais uma vez sobre negócio. Então a primeira dica que eu já quero falar para você é, se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve. É conteúdo de valor, é conteúdo de performance, é conteúdo de negócios. Então você não pode perder esses conteúdos que, cara, são incríveis, são excepcionais. Você não pode perder. Se inscreve no canal, ativa o sininho, já deixa o like nesse vídeo. Você já sabe que o conteúdo é bom, então já tem que deixar o like. E escreva nos comentários quem que você quer ver aqui no Papo de Sócio. Tem uma pessoa que você quer ver no Papo de Sócio? Pedro, eu quero ver tal pessoa. Comenta aí que a gente vai ver para convidar, a gente vai analisar, toda a nossa equipe aqui, veja quem que vai ser. Tá bom? Sem mais delongas, eu vou apresentar nosso convidado, porque eu tenho certeza que você está preocupado já com o conteúdo, você quer saber do conteúdo. Pedro, o que eu vou aprender hoje? Hoje você vai aprender sobre liderança. Hoje o papo também é com empresários cristãos e empresários que também não são. A gente vai falar sobre princípios do reino para o mundo dos negócios e a gente vai falar sobre liderança, a gente vai entender a história desse nosso convidado, a gente vai falar muita coisa legal, tá bom? Então, quem que é o nosso convidado? Já vou falando uma empresa que o cara tem uma atividade hoje que você vai falar, meu Deus, eu conheço a empresa. Hoje ele é CSO da Chaves na Mão. CSO é basicamente o quê? O cara cuida do time de vendas, ele é diretor de vendas lá do time da Chaves na Mão. Ele é escritor do livro que é basicamente um método, né? DGE, Deus na Gestão da Empresa. Ele é escritor, especialista em liderança, ele é mentor de empresários e forma líderes. Ele é palestrante, ajuda dezenas de empresários em todos os seus eventos e hoje ele veio compartilhar com a gente todo esse conhecimento. Imagine ser sócio de Marcos Tom. Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, Pedro. Tudo bem? Obrigado aí pelo convite, né? Seja bem-vindo. Vamos bater um papo, né? Vamos Bora. falar sobre liderança, sobre princípios bíblicos, princípios do reino para o mundo dos negócios. Vamos extrair todo esse conhecimento que você tem hoje. Estou aqui à disposição. Falar de liderança é um dos assuntos que eu mais gosto, né? Dentro dos assuntos que eu desenvolvo em termos de treinamento e capacitação, desenvolvimento humano, liderança é um dos assuntos, uma das formações que eu mais gosto, porque diferente do que muitas pessoas pensam, Pedro, a liderança começa com a gente, né? Começa com o indivíduo e não é com o outro, né? O outro é uma consequência daquilo que a gente consegue melhorar na gente, né? Eu já vou entrar nesse tema, eu tinha outra pergunta, mas eu já vou entrar aí, porque eu acho que a gente já pega uma conexão legal. Você pensa hoje que tem muitos líderes, né? Porque eu ouço muitas essas frases. A minha equipe é complicada, tal funcionário é complicado, tal pessoa é complicado. A gente entende, né, que eu pelo menos compreendo assim, que o time é o reflexo do líder que tem. Perfeito. Como que você pensa esse assunto? E esses líderes que muitas vezes culpam mais a própria equipe do que as próprias atitudes deles? Ok. Então, acho que o primeiro ponto é a gente pensar que desenvolver equipes é um desafio diário, né? Então a gente não consegue, Pedro, desenvolver uma equipe da noite para o dia. Demanda muito tempo, demanda energia, demanda dedicação, né? Demanda, em especial, muita paciência, né? Então quando eu ouço isso que você comentou, que é bem comum, né, no mundo dos empresários, fala, poxa, estou com dificuldade com a minha equipe, ou a gente não consegue contratar gente boa, né? Então eu fico com algumas indagações. Uma delas é qual é o processo de capacitação, de desenvolvimento que existe naquela empresa, né? Será que existe um processo de capacitação, de desenvolvimento, de apoio, né, ao desenvolvimento das pessoas? Porque as pessoas não chegam prontas, Pedro. As pessoas não chegam prontas. E às vezes o empresário tem essa ilusão, né? Cara, eu quero alguém pronto. Não existe. Então a gente tem que investir tempo para desenvolver as pessoas. E é desafiador, porque talvez hoje, né, Pedro, eu estou com 55 anos agora, né? Existe um choque geracional que jamais foi visto no mundo até hoje, né? Então existe aí pelo menos umas 4 gerações dentro do mesmo ambiente de trabalho, né? E cada geração pensa de uma forma e está tudo certo, né? Eu brinco que acho que eu perturbei o meu pai deve ter perturbado o pai dele, a minha filha de alguma forma, né, me desafia, faz parte, né, das gerações. Então eu penso que um ponto, né, só respondendo a tua pergunta, que o empresário precisa pensar em como ter uma estrutura, uma rotina, né, para desenvolver as pessoas. Aí eu acho que esses problemas eles vão
sendo amenizados. Não se resolve 100%, né? Porque talvez a gente vai entrar num ponto lá de cultura, que é um outro bloco dessa mesma discussão, né? Marcos, eu gostei desse ponto, né? Como que a gente lida com tantos tipos de pessoas dentro da mesma empresa, né? A gente tem um funcionário de 18 anos que acabou de entrar no mercado de trabalho, a gente tem um funcionário de 30 que é a meia geração ali, aí a gente tem um funcionário de 50, 60 anos que muitas vezes recebe aposentadoria, 70 anos recebe aposentadoria e precisa do mercado de trabalho. Como que um líder lida com isso e se comunica com todos os tipos de gerações para que eles estejam alinhados e no mesmo pensamento? Legal. Então, a tua pergunta é muito boa, Pedro, porque ela remete a um outro aspecto que a gente chama de cultura organizacional, né? Então, veja o que você está me relatando. Então, dentro do negócio vão vir várias pessoas de várias gerações, né? Com várias culturas, né? Com várias manias, vamos colocar assim, comportamentos, visões de mundo, né? E aí, quando elas caem dentro de uma empresa, elas precisam encontrar um ambiente que as ajude a olhar para o mesmo lugar, para uma mesma direção, né? E aí é um assunto que a gente chama de cultura organizacional. Então, eu diria assim, todo empresário precisa pensar na sua cultura organizacional. Como desenhar sua cultura organizacional, como fortalecer a sua cultura organizacional. Sabe por quê, Pedro? Porque a cultura ela não se forma sozinha. Às vezes, quando eu falo de cultura organizacional com empresários, é muito comum o primeiro impacto é assim, pensa que é um negócio meio filosófico, meio etéreo, né? Ah, esse negócio de visão, missão, valores, será que funciona? Será que isso aí não é uma coisa como dizia minha avó, para inglês ver, né? E não, cara, tem uma importância tremenda, porque quando você desenha a sua cultura e você vivencia ela, você escreve ela, você comunica ela, aí vai no ponto que você me perguntou. Todas aquelas pessoas, independente das gerações, elas vão começar a olhar para uma mesma direção. E a cultura tem um outro efeito também, Pedro. Ela vai atrair e afastar pessoas. E está tudo certo. Ela vai atrair pessoas que tenham aderência àquela cultura organizacional, né? Aquele jeitão da empresa, e ela vai afastar pessoas que não tenham a ver com aquela cultura. E está tudo certo, porque a pessoa que não tem a ver, pode ser que ela vá para uma outra empresa e se identifique com uma outra cultura, né? Porque não tem uma cultura certa ou errada. Então o importante é ter uma cultura organizacional. Então, no primeiro ponto da tua pergunta, eu acho que ajuda muito, né? Quando isso existe. A cultura organizacional. E quando ela não existe, tem uma outra pegadinha, Pedro. Porque quando uma cultura organizacional ela não existe, uma cultura se formará. Eu vou adentrar no ponto que eu acho que essa linha de pensamento que você está tendo, que você tá raciocinando. E eu quero fazer uma pergunta nesse ponto. Quando o empresário ele não entende cultura, ele não tem intencionalidade na cultura. Ok. Essa empresa tem algum tipo de cultura ou você acha que não e precisa ter intencionalidade? Como você enxerga esse ponto? Porque tem muito empresário, pequeno e médio empresário, o cara não sabe o que é cultura e ele não tem intencionalidade. Mas eu imagino que algum tipo de cultura tem. Exatamente. Muito bom, ó, você está falando uma coisa que é perfeito. Ó. Não existe empresa sem cultura. Então vão ter aquelas empresas que têm uma consciência sobre essa cultura, como você colocou, uma intencionalidade dela e vão trabalhar ela no dia a dia. E isso é muito importante para trazer todo mundo para o mesmo horizonte, trazer todo mundo, vamos colocar assim, para a mesma frequência, né, para a mesma energia, para o mesmo foco. Aí quando o empresário ele desconhece isso ou ele não trabalha com isso, tem de novo algo incrível que acontece, é que uma cultura existe. Só que é uma cultura desestruturada. E ele não tem controle sobre ela. E ele não tem controle sobre ela, né? E aí ela é muito, vamos usar uma expressão, ela é muito freaky, porque cada pessoa que entra, Pedro, vem com uma mania, com um jeito. Aí cada pessoa que entra vem com um jeito, com uma maneira. Você está imaginando essa cultura? Ela fica um negócio, uma bagunça, tá? E na pergunta que você me fez, né? Aí entra um segundo ponto que eu acredito muito. Se a gente tem uma cultura clara, aí depois a gente tem que pensar como as ações de treinamento, de capacitação, de desenvolvimento das pessoas podem estar conectadas com esse assunto, né? Aí eu acho que fecha. Aí a gente consegue gerenciar esse jogo melhor. Mas eu acho que agora, levando um pouco pro lado prático, né? Para as pessoas que estão ali, os empresários e querem aprender sobre liderança. Você falou sobre a importância do treinamento, desenvolvimento e a importância de uma cultura bem alinhada. Perfeito. Você entende outro ponto para definir uma grande liderança ou você acha que esses dois pontos, treinamento e cultura, já definem um bom líder? Não, eu acho assim, a capacitação ela é a ferramenta para isso, né? A cultura ela é a base para isso, mas precisa ter um vetor ativo, né? E esse é o líder,
né? Que é uma pessoa que está atuando, né? Que ela está sendo exemplo, que ela está conduzindo as pessoas, ela está inspirando as pessoas, ela está à frente, né? Porque liderança é isso, né? Por vezes eu vejo que existem interpretações assim, e não tem nada de errado com quem não tem um chamado para liderança, não tem nada de errado. Acho que existem esses papéis na Terra, né? Tem pessoas que não têm um chamado de liderança e tem pessoas que têm um chamado de liderança. Tá tudo certo, não tem nada de errado, né? Mas, respondendo a tua pergunta, eu entendo que o papel da liderança é justamente isso, pegar essas ferramentas, né? O treinamento é uma ferramenta, pegar a cultura que é a base e fazer isso acontecer. Então precisa ter alguém, Pedro, puxando essa galera, precisa ter alguém inspirando essa galera, né? Precisa ter alguém sendo exemplo, né? Sendo referência, sendo paradigma. Alguém, né? Com com habilidades interpessoais também. Principalmente, né? Soft skills. Principalmente habilidades interpessoais, né? Você falou de comunicação, de empatia, né? Capacidade de transmitir, né? Conhecimentos, né? De ter paciência também para desenvolver as pessoas. Eu entendo que isso faz parte também da liderança. Eu gostei do tema chamado, e aí a gente pode, obviamente, adentrar em outro tema, que é a questão dos princípios bíblicos, né? Existem pessoas que não têm chamado para ser líder, né? E a pessoa tem uma dificuldade em se tornar líder. Certo. Acontece muito com empresários que eles são muito talentosos. Eles criam um produto, eles são bons vendedores, eles se desenvolvem, crescem a empresa. A partir do momento que ele cresce, ele percebe que ele não consegue fazer nada sozinho. Ele vai precisar contratar gente. E esse cara não sabe liderar. Ele pode aprender, é muito mais difícil ele aprender, ou ele tem que contratar um líder? Como você enxerga esse ponto? Porque é uma grande dificuldade. O empresário, ele cresce, ele vai precisar contratar um funcionário. Ele não sabe lidar com gente. Ele não sabe ser líder. Ele pode aprender isso, é para os que têm chamado, é melhor ele contratar, chamar um sócio. Como você enxerga isso? Legal. Essa pergunta é ótima. Eu tenho duas leituras, duas interpretações, né, para a mesma pergunta. A primeira é que a liderança é uma competência desenvolvível. Então, qualquer pessoa que deseja estar na condição de liderança, ela tem condições de desenvolver essas competências. Ela pode treinar essas competências, pode desenvolver essas competências, desde que ela queira, né? Porque aí tem todo um esforço, né? E existe também, Pedro, aquelas pessoas que têm uma liderança natural, né? Quando que você observa isso, Tom? Não sei se você já observou sobrinhos, né? Quem tem filhos pequenos, vê lá um monte de criança brincando. Você vai ver que uma ela já vai falar assim: não, vamos brincar agora de polícia e ladrão. Você vai ser a polícia, você vai ser ladrão. Você fica aqui. Você olha para aquilo ali, aquela criança já tem algo inato de liderança, entendeu? Então eu penso assim, as pessoas nascem pessoas com perfil já nato de liderança, só que isso precisa ser refinado, lapidado, porque não adianta ela só ter esse perfil e a pessoa não lapidar, né? Talvez seja uma liderança meio bruta, né? Que vai errar, vai ter pontos cegos, né? E tem aquela liderança onde a pessoa talvez não tenha tanta, né, naturalidade para aquilo, mas ela precisa desenvolver e ela quer. Aí isso é desenvolvido. Então, Pedro, eu penso que é uma competência desenvolvível, é treinável, liderança é treinável. Tá? E quais são os princípios do reino, princípios bíblicos para a liderança que você enxerga? Já que é um do seu livro, né? Deus é um método, eu chamei de método, não sei se era método, mas auto-intitulo de método, né? Que é Deus na gestão da empresa. Como é que você enxerga isso já na liderança também? Ok. Então, para entrar nesse assunto aqui, eu vou pedir a gentileza da produção trazer um presente que eu trouxe para você. Ô, louco, capaz! Não, eu não podia participar aqui, né, desse convite sem te presentear. E eu quero... obrigado. Que isso, hein? Eu quero te presentear, então, com o livro DGE, Deus na Gestão da Empresa, que eu já fiz uma dedicatória especial aí para você. Meu Deus, tem até versículo aqui, que legal, ó. Nossa. Deus na gestão da empresa gera resultados extraordinários conciliando princípios do reino com as melhores práticas de gestão. As melhores práticas de gestão e princípios do reino. Como você enxerga esse tema para a liderança, para o pessoal que está assistindo a gente? Legal. Então, quando a gente fala de melhores práticas de gestão, né? Então existe sim uma receita, um método, uma abordagem para fazer gestão. Tá? E normalmente, Pedro, eu brinco assim que a gente for espremer, resumir muito, gestão é resolver problemas.
A capacidade máxima de um gestor é a capacidade dele resolver problemas, conseguir fazer as coisas desenrolarem dentro das empresas, né? E eu acredito muito, Pedro, né, pela minha formação não só técnica, como a minha experiência, né, com Deus, que é possível dentro dos negócios a gente vivenciar princípios, vivenciar valores. E eu diria mais, muitas empresas de sucesso, Pedro, elas são o que são, empresas centenárias, empresas que atravessam décadas, né, tendo sucesso, elas têm lá no seu core, né, lá no seu centro, o que elas têm que nunca muda? Princípios e valores. Inclusive tem um livro que eu sempre indico, né, como professor também, que são Feitas para Durar, né, do Jim Collins, né, que é maravilhoso. Se você pegar aquele livro e ler, né, eu gosto muito daquela literatura, você vai ver o que ele conseguiu ver através de pesquisas feitas há anos com empresas centenárias. Porque a discussão era, por que tem empresas que duram 100 anos e outras que não passam de 5, outras não passam de 10? E a maioria da média, as que não passa de 5, não passa de 10. Exato. Principalmente no Brasil, com os dados do Sebrae. Esses dados do Sebrae, né? Então, o que esse consultor descobriu, né, especialista e professor? Ele descobriu que no centro dessas empresas de sucesso estava o quê, Pedro? Princípios, valores, né? E aí, eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, né? Porque eu sou cristão, eu acredito que a Bíblia Sagrada ela é uma base, ela é um manual onde a gente encontra inúmeros, milhares de exemplos, né, para a gente colocar princípios e valores dentro da nossa empresa, né? Atemporais, ou seja, que não mudam com a moda, né? Porque hoje o mundo é cheio de moda, né? Eu fico pensando, se o empresário colocar uma metodologia nova cada vez que aparece no mercado, a empresa dele não tem, o processo não mantém. Vira uma loucura, né? Então, quando eu fui inspirado para escrever esse livro, né, DGE, Deus na Gestão da Empresa, o que veio à minha cabeça foi isso. Como que a gente concilia as melhores práticas de gestão, a administração, né? Eu sou administrador, com princípios e valores do reino. Será que essas coisas coexistem? Né? Será que essas coisas conseguem conviver? E essa literatura do Jim Collins mostra que sim. Né? Então, quando a gente vê princípios e valores, obviamente, de novo, estou puxando a sardinha para o meu lado, né? Defendendo que a Bíblia é esse manual, Pedro, eu vejo que as empresas que começam a pensar sobre isso e começam a implementar essas coisas dentro delas, elas têm mais prosperidade, elas têm mais perenidade, elas avançam, elas crescem. Acredito muito nisso. E qual? Eu quero dar só um spoiler do livro, está no livro, a galera vai comprar, tem na internet para vender. Tem na Amazon, né, e nos melhores marketplaces do Brasil. Então, ó, você Mas eu coloco o linkzinho lá depois. Pesquise Deus na Gestão da Empresa. Me manda o link que daí eu coloco na descrição. Na descrição vai estar o link aí para você comprar o livro do Marcos. Me dá um spoiler, qual que você enxerga o princípio bíblico mais importante para o negócio? E para a pessoa que também não é cristã, porque tem pessoas que nos assistem e não são cristãs. Sim. Como que ela consegue aplicar isso também? E qual que é o princípio que você acha essencial? Legal, vamos lá. Vamos explicar um pouquinho então, Pedro, para esse negócio não ficar solto, né? O que são princípios e valores, né? Princípios e valores. Inclusive, volta num papo de cultura, né? Então, as empresas que têm sucesso, que elas avançam, elas também têm a sua cultura muito clara. E lá na cultura vai ter visão, missão e valores, né? Então, quando se fala de princípios e valores, vamos pensar assim, uma analogia melhor é que os princípios é o território. É o território. Os valores representam os mapas. Então, como é que você anda nesse território? Você anda nesse território guiado por um mapa. Né? Então, imagina que a gente vá para uma região e a gente não conheça a região. Sim. O que é que vai nos guiar? São os valores, tá? Então, quando a gente fala de princípios, é pensar em virtudes. Por exemplo, você pega a Bíblia Sagrada, ela é um livro de orientação de virtudes, né? E eu gostei do que você comentou, que serve tanto para um empresário que é cristão, como uma pessoa que não é cristã, né? A gente não está discutindo. Existe alguma coisa contra virtudes? Contra qualidades? Né? Contra bons princípios? Não existe, né? Não existe uma lei contra. Então, a gente pensa em princípios. Então vamos pensar assim, ó, excelência. Excelência é um princípio. Excelência é um princípio.
né? Se você pegar também a Sagrada Escritura, você vai encontrar muito esse direcionamento de ser excelente, de fazer as coisas com excelência, né? E principalmente para Deus. Então, excelência é um princípio. Os valores é como que você na sua empresa você vai deixar claro para as pessoas que elas vão seguir esse princípio. Então, a gente tem que escrever um valor. Por exemplo, aqui gostamos de fazer as coisas com o máximo detalhe e qualidade. Veja, esse é um valor que pode estar na empresa e ele vai conectar com o princípio excelência, entendeu? Então, eu penso que essas duas coisas são práticas para o empresário, né? Tanto o empresário que é cristão, como o empresário que não é cristão. Mas tem muito empresário, né, que ele nunca parou para pensar, né? Quais são os princípios da minha empresa e quais se tornam os valores, né? Como que você dá de dica prática para o empresário pensar nesses princípios? É aquilo que mais mexe com ele? É aquilo que ele acha certo? Aquilo que ele acha ideal? Porque também a empresa, assim como a gente falou que o time é a cara do líder, a empresa é a cara do empresário, e é ele que é o dono, e ele faz o que ele quiser com a forma da empresa dele. É verdade. Como que você dá de dica prática para o empresário? Essa noite ele falou, se ele está assistindo esse episódio, ele falou, nossa, não gostei do que o Marcos falou sobre cultura. Como que eu posso definir os princípios da minha empresa? É sobre aquela primeira conversa, aquela inicial lá que a gente falou, o cara ter o próprio autoconhecimento, conhecer como pessoa? Então assim, a empresa e a cultura empresarial, ela é um reflexo do dono. Então, vão ser coisas que ele acredita, né, Pedro? Então vamos pensar assim que a gente está falando de uma pessoa que tem uma boa consciência das coisas, né, um bom perfil cidadão, né? Então, são coisas que ele acredita. Então, o que ele acredita? Tem empresários que acreditam, por exemplo, que é importante se esforçar para atingir resultado. Tem empresário que acredita que é importante tratar todos de forma honesta. Tem empresários que acreditam que as pessoas são importantes dentro do negócio, né? Eu diria que para todo negócio isso é válido, mas o que eu estou tentando explicar aqui, Pedro, é que o que ele acredita? As coisas que ele acredita, ele precisa escrever. Né? Acho que a primeira coisa é escrever. Você está sempre comentando isso, né? E está me ajudando aqui, de forma prática. Então, escrever. Cara, o que você acredita sobre a tua visão de negócio, de empresa, de dia a dia? Então, escreve. Aí depois, com isso escrito, Pedro, a gente começa a traduzir. Este ponto aqui, se eu tivesse que traduzir num princípio, seria o quê? Né? Seria excelência? Seria honestidade? Seria resiliência? Opa, então a gente começa a escrever princípios. Aí depois a gente começa a traduzir. Como é que eu vou falar para a minha equipe o que é ser resiliência? Porque resiliência é um princípio da nossa empresa, né? Então vou escrever um parágrafo do tipo, aqui nós não desistimos fácil. Tá? Criou um valor em cima de um princípio, né? Então, é sobre as coisas que ele acredita. E só para concluir, não existe cultura certa e cultura errada. Cada empresa tem a sua, né? E a gente, enquanto colaborador também, né? A gente vai para a empresa e tem que ver. Será que eu me identifico com aqueles valores? Será que eu me identifico com aqueles princípios, com aquela visão? Por vezes sim, por vezes não, e tá tudo certo. Eu acho que não tem cultura errada, né? Também concordo, mas é aquilo, né? Como a cultura vai ser proveniente de valores e princípios, né? Existem alguns princípios milenares feitos para durar, de empresa feitos para e outros princípios que a empresa pode ter algum princípio e esse princípio não ser um princípio milenar que dure, né? Principalmente se a empresa tem algum tipo de princípio de acordo com o mercado. Sim. Porque eu entendo que sempre o mercado ele altera. Ou baseado numa personalidade de uma pessoa específica. O princípio é exatamente ser como dono. Só que o dono tem 60 anos atrás, talvez agora mudou a mentalidade. Sim. O comportamento do consumidor se altera. Como que você enxerga esse ponto? Você entende isso? Então, aí vai numa discussão e um entendimento, né, de que o princípio e os valores atemporais, eles não mudam. Eles não mudam. Pode ser que, de novo, uma empresa se identifique mais com uns e menos com outros, mas eles não mudam. Aí que é a ideia do princípio. O princípio ele é atemporal.
muda conforme os ventos, né? E inclusive com os anos. De novo, vamos colocar assim, excelência, vamos colocar honestidade, gratidão. Outros né? valores que não seriam princípios, esses sim, aí não seriam princípios e podem mudar com o mercado. Aí os valores, de novo, é um mapa que você quer definir para perseguir para andar nesse território, né? E aí sim, isso aqui você pode ajustar, né? Eu penso que os princípios vão mudar menos e os valores podem se alterar, porque os valores são direcionamentos, né? Porque eu penso até em valor. Eu vou trazer um exemplo prático pra gente conversar sobre isso. O cara, ele não gosta de IA. Ok. E ele acredita que IA é errado, ele valoriza pessoas, etc. E ele fala, a minha empresa não utiliza IA, e é um valor. Ok. E a IA está vindo com tudo, e a gente não sabe, mas pode ter o risco deles ficar defasado porque não tem a IA. A gente enxerga como um valor que pode ser mudado com o mercado? Pode ser mudado com o mercado, né? Então, quer dizer, o exemplo que você deu é perfeito. A pessoa, de repente, tem uma crença, porque tudo são crenças. O que é crença, né? Quando a gente fala de crença, não estamos falando de religião especificamente, estamos falando de uma maneira de a gente ver o mundo, a visão de mundo. Até outro exemplo é a contratação de pessoas. Eu não contrato pessoas abaixo de 30 anos. Sim. Sim. Esses valores são crenças. São crenças, né? Que se tornam valores da empresa, mas não tem nada a ver com princípios. Não, e eles podem ser mudados e diria mais, né? Se eles não ferirem princípios, eles precisam ser mudados, né? Que nem você falou de IA. Mesma coisa que a gente brigar com o Uber, brigar com a internet, né? Com o iFood. Como é que você vai fazer essas coisas voltarem para o que era? Isso não existe mais. É daqui para frente, né? Então eu penso que se não ferir os princípios, os valores precisam ser alterados. Só que não dá para alterar de toda hora, né? Mas eu acho que de tempos em tempos eles precisam ser revistos. E você está falando um negócio muito importante para o empresário que já tem esse exercício, ele fazer uma revisão periódica. Né? Um ajuste, um refino, né? Eu sempre falo muito que a gente tem que questionar o próprio negócio. Todos os dias a gente tem que questionar o próprio negócio. Por quê? Porque o mercado, ele oscila. E hoje em dia, aquilo que você está fazendo hoje, talvez daqui 2 meses, eu estou fazendo um podcast aqui, talvez daqui 2 meses acabou o podcast e vai virar conversa de Instagram, vamos fazer podcast no Instagram. E eu vou ter que alterar, eu vou ter que questionar. Também é muito importante questionar os próprios processos, né? E aí a gente entra também os valores, missão e visão. A cada quanto tempo você vê que é ideal questionar? Pelo menos a cada 1 ano, a cada 2 anos? De acordo com o que você vai vendo a mudança do mercado? Eu acho que a gente tem que... Tem uma coisa assim, quando a gente fala do mundo empresarial, né? E aí volta no que eu coloquei, no que eu trouxe no meu livro, né? Quer dizer, como é que a gente atinge melhores resultados? Porque no fundo, Pedro, no mundo dos negócios, nós temos que pensar numa coisa, chama resultados. A gente pode falar um monte de coisa, a gente pode criar um monte de histórias, mas se não tangibilizar em resultado, não há o que fazer, né? Então, respondendo a pergunta, eu pensaria que se a empresa começa a verificar que o resultado dela não está evoluindo, está andando de lado, está retrocedendo, será que não tem alguma coisa que não está funcionando? E um dos componentes de vários, né, que a gente pode avaliar, por exemplo, eu sou consultor empresarial também, então a gente pode avaliar, será que lá na sua missão, visão e valores não é um bloco que precisa ser revisto, né? E aí pega o teu exemplo de IA. Aí, de repente, a empresa vai perceber que ela está ficando para trás porque ela é contra a tecnologia. E nós vivemos num mundo de tecnologia, né? Então, eu penso que não tem um prazo específico. Tem um medidor ali em relação a resultados, né? Resultados, tá? Que se a gente tiver com uma boa base, é maravilhoso, né? Sim. Você gerar resultados com uma boa base, né? Por exemplo, no livro que eu escrevi, dentre todas as coisas que eu coloquei lá, eu procurei bater em 3 pontos, Pedro, que eu acredito muito em qualquer empresa, né? E faço, inclusive, mentoria a respeito disso. Então, a cultura organizacional, né? Imagina que os fundamentos da tua empresa, tudo que você colocar lá, tem princípios milenários, né? Tem os princípios do reino, que é uma coisa que você, empresário, se identifica, né? E não vai transformar a tua empresa numa igreja. A tua empresa é uma empresa, né? E a gente não pode confundir essas coisas, né? Mas veja que legal, você está numa empresa que é sua, que você gosta e que ela tem fundamentos, né? Ela tem uma base com princípios do reino. Aí a gente resolve o assunto cultura. Aí tem uma outra engrenagem que é formar lideranças. Pedro, ninguém faz nada sozinho.
Ninguém faz nada sozinho, Pedro. A gente precisa de líderes, a gente precisa de gestores, a gente precisa de nossos braços direitos e, por vezes, nosso braço esquerdo a gente precisa ter. E eu vejo que esse é um outra dor do empresário. Ele vai tocando as coisas sozinho até o limite, né? E quanto mais rápido ele perceber que ele precisa de parceiros, de gente de confiança do lado dele, eu acho melhor. Aí a gente resolve o segundo problema, que é liderança. Com liderança a gente forma equipe, entendeu, Pedro? Uhum. Sem liderança você não forma equipe. E o terceiro ponto, que é resolver, né, a expressão aqui, desculpa a expressão acadêmica, né, que é resolver os BOs, né, que é fazer gestão. Então, se a gente tem esses 3 pontos pesando na empresa, a coisa funciona. E se a gente tiver alicerçado ainda em princípios do reino, milenares, né, cultura, liderança e gestão, a empresa, ela voa. E a gestão é até legal, né? Porque quando a gente fala de resolver BOs, a partir do momento que ele criou uma equipe, que ele formou liderança, ele só vai resolver os BOs necessários dos necessários, né? Uhum. Vai se formando camadas de liderança. Isso. E ele vai parando de se preocupar com BOs pequenos, porque a gente tem muito empresário, que é um empresário que ele não formou equipes. Perfeito. Ele pode ser um cara muito talentoso, ele é um cara bom, tem resultado, só que ele não consegue formar equipe. Ele é o cara sozinho e ele tem medo de entregar para a empresa porque o funcionário não vai ser intimidador, o diretor não vai ser intimidador, o coordenador não vai ser intimidador. Ele tem essa mentalidade. Ele começa a resolver muito BO pequeno. Sim. E aí sim, ele não vai ter tempo para pensar nos próprios valores e princípios. Exatamente. Então, assim, essa discussão que você está trazendo também é boa porque, às vezes, a gente ouve, né, umas conversas tipo, saia do operacional. Obviamente, né, o dono da empresa, ele tem que caminhar para esse lugar, tá, Pedro? Mas esse caminhar para esse lugar não acontece da noite para o dia. É um processo de estruturar a empresa, né? De novo, as engrenagens lá, uma boa gestão, é um reflexo de você ter bons líderes, né? É um reflexo de você ter uma empresa que respira o oxigênio que você quer que ela respire. Aí ele vai conseguindo, aos poucos, ficar menos no operacional, mais no tático e mais no estratégico, né? Que são as três dimensões, né, da empresa, tá? E o que você está falando é a dor do empresário, que ele fica preso no operacional. Mas por que ele fica preso no operacional, Tom? Porque tudo depende dele. Por que tudo depende dele? Porque a cultura ainda está meio incipiente. Por que tudo depende dele? Porque ele não tem lideranças para apoiá-lo. Por que tudo depende dele? Porque a gestão dele ainda está bagunçada. Aí quando ele começa a resolver essas coisas, ele começa a ter gente para apoiar, né? E um processo, uma rotina que começa a ser mais autogerenciável, vamos colocar assim, né? E ele consegue vir mais pro tático, ser mais uma pessoa de organizar os recursos, né? Porque o tático é isso, organizar os recursos, dar o direcionamento, e daqui a pouco ele está mais no estratégico, que é pensar no futuro, né? Para onde a empresa está indo. E eu vejo principalmente estratégico, né? Porque todo negócio ele nasce com uma ideia, e essa ideia surgiu de um empresário. Sempre. Só que a partir do momento que ele fica totalmente no operacional, ele para de ter as ideias. E era ele a cabeça criativa das ideias, e por isso que ele construiu o negócio dele. E aí o negócio não continua, não cresce, não aumenta. O operacional mata a criatividade, né? Eu como mentor de empresários, né, faço parte de coach de negócios, né, com empresários, a gente vê o empresário, ele perdeu aquele brilho, sabe aquela luz que ele tinha, aquele brilho que ele tinha no olhar do negócio. Vontade de resolver algum problema da sociedade. Exatamente. Mas por que isso aconteceu? Porque o operacional acabou sufocando ele. Suga, né? Porque suga. Você vai vivendo um dia após o outro e você não consegue sair dessa cadeira e, opa, o que está acontecendo? Como que tá tal situação? Como que tá o mercado? Como que tá a concorrência? Esquece tudo isso. Então eu penso que se a gente investir nessas 3 frentes, né, você ir organizando essa cultura, que de novo, Pedro, não acontece da noite pro dia, é um processo, né, é progressivo, você ir formando lideranças, gente vai ficar do teu lado. Eu gosto muito de uma expressão que eu ouvi do Flávio Augusto, né, que ele é cristão também, né? Ele tem várias iniciativas para empreendedores, e uma vez perguntaram para ele assim, algo mais ou menos assim, tá? Como é que você consegue morar fora, né? Na época ele morava na Flórida, e tem um monte de negócio, ele falou assim, sabe por quê? Porque eu tenho o meu exército de Rangers, eu tenho o meu time de Rangers. O que ele estava falando? Cara, ele formou um time de liderança que tocava o negócio, né? Então, cultura, liderança e gestão na prática vai ajudar a essa caminhada a ser menos árdua, né, cara? E demora, mas não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E quando a gente vai para os princípios bíblicos, por exemplo, quando a gente vai para os valores do reino, vamos pegar o próprio papel de Jesus, né?
O que Jesus fez, né? Em praticamente 3 anos intensos, né? Que foi o ministério dele. Ele formou uma equipe, formou lideranças, né? Formou uma visão, uma cultura, né? Do reino, né? E isso foi tão eficaz. Ó, estamos nós aqui, né? Mais de 2000 anos depois, né? A palavra alcançando pessoas, né? Mudando a cabeça das pessoas. E isso, Pedro, não tem a ver com princípios e valores e muito menos a ver com placa de igreja e com religião. Né? Eu penso assim que existe uma coisa que às vezes é uma crítica positiva, é que existe a religiosidade, né? Quando você fala de Deus, da Bíblia Sagrada, você fala de Jesus, ele nunca trouxe religiosidade. A religiosidade foi coisa trazida pelos homens. Isso. Eu defino religiosidade quando existe algo a mais do que está na Bíblia, é religião. Então, todos esses conceitos que a gente tinha, igual, por exemplo, há um tempo atrás, eu vim da Assembleia, você tem que usar terno, era uma boa prática, não tem nada a ver com Bíblia. Não tem nada a ver com Bíblia, é uma boa prática. Tem muito mais a ver com o nosso interior do que o nosso exterior, né? O que eu ia te fazer uma pergunta, Marcos? Como surgiu o Marcos Tom dessa forma que é hoje? Você tem um bom cargo na Chaves na Mão, ajudou muito a Chaves na Mão a crescer, né? Viu todo esse crescimento. Escritor, escreveu um livro, ajuda empresários, palestrante, faz eventos, tá aqui gravando podcast comigo. São muitas habilidades. 55 anos. Como chegou o Marcos Tom a essa idade? E para os jovens que estão começando, o que você pensa? Como é a sua história, Marcos? Conta pra gente um pouco de você, pra gente entender. Porque a gente olha aqui, a gente vê uma pessoa bem-sucedida, mas ninguém enxerga o que vem antes e o que aconteceu todos os problemas que você teve que lidar para alcançar o que você alcançou. Legal. Conta um pouco mais sobre você. Como se tornou o Marcos Tom hoje? Legal. Então, assim, eu venho de família de comerciantes, né? Então, meu pai, ele era dono de restaurantes, né? Pequeno, quando falo dono de restaurante, é um restaurante gigante, é um restaurante pequeno, né? Era um empresário, um comerciante, né? Eu sou descendente de chineses, então meu pai é chinês, minha mãe é filha é brasileira, né? Filha de espanhóis e portugueses. Então, eu brinco que eu sou o típico brasileiro, né? O brasileiro, ele é uma junção de várias raças, né? Então, eu venho de família de comerciante. E esse ambiente, né, de comércio me colocou assim nessa visão de negócios e tal, né? Então, eu venho de uma época também onde os jovens trabalhavam cedo, né? Então, com 15 anos eu já comecei a trabalhar, eu trabalho desde os meus 15 anos, né? E aí, caminhei na carreira executiva, tive a oportunidade de passar por empresas muito boas, né, multinacionais, né? Empresas nacionais e multinacionais. E lá em 2000, eu saí do ambiente, vamos dizer assim, executivo, né, de multinacionais, e entrei no ambiente de consultoria. Comecei a atuar como consultor. Obviamente, naquela época, era consultor trainee ainda, né, 2000, e depois fui galgando até se tornar sócio de várias consultorias que eu passei ao longo da minha vida, né. E aí, nessa minha trajetória de executivo, de empreendedor, lá em outubro de 98, eu tive um encontro com Deus, né, quer dizer, foi um momento onde eu entendo que estava escrito para que eu conhecesse a palavra de Deus, e ali houve uma transformação, né? No sentido assim, de que a minha visão do mundo mudou. Né? De novo, os meus princípios, os meus valores mudaram. Não que eles eram ruins, né? Mas eu tinha uma cabeça secular, né? Uma cabeça mundana, né? E aí a gente começa a olhar para as bases do reino, né? Os princípios do reino, e mudar a forma como a gente vê as coisas, tá? E aí nessa caminhada, Pedro, né? Que dura até hoje, né? Como executivo também, como consultor, o que eu percebi que mudou a chave, né? Além desse meu encontro com Deus, que eu acho que foi o principal, né? Acho que mudou a minha visão da vida, né? A gente entender, Pedro, que a virada acontece quando a gente começa a se conhecer. Então, eu brinco, tem vários altos, né? Tem o autoconhecimento. Então, para um jovem, o que eu diria para um jovem? Invista em autoconhecimento, né? Invista em autodesenvolvimento, procure se conhecer. Hoje tem vários perfis comportamentais que você pode fazer na internet de graça, perfis comportamentais, né? Tem vários recursos que você pode para você se conhecer. Até a liderança, Pedro, ela começa com isso. Porque um bom líder, ele é uma pessoa que tem a capacidade de se liderar primeiro. Como é que eu vou liderar outras pessoas se eu não consigo nem me liderar?
né? Então, acho que a virada de chave foi, né, ter um encontro com Deus e entrar num processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Mas como é que surgiu isso? Foi um pensamento da sua parte? Nossa, eu preciso me conhecer mais, eu preciso entender o meu propósito. O Marcos já tinha concepção do seu próprio propósito nessa época? Não. Como que foi esse gatilho? Eu preciso saber quem eu sou. Eu vou dizer que foi através de uma experiência bem dolorosa, né? Eu fazia parte de uma empresa, né, nacional, uma empresa muito, muito boa, e aí eu fiquei lá 5 anos. Aí eu era muito jovem, né, Pedro? Eu meio inconsequente falei assim, não, eu não quero mais trabalhar nessa empresa. Já me enjoei. E sem nenhum preparo nenhum, uma inconsequência pura, saí da empresa e fui para o mercado. Ao chegar no mercado, Pedro, eu achava que eu era o Neymar, né? Aí ao chegar no mercado, eu me deparei com requisitos, né, que as empresas estavam fazendo que eu não tinha nem noção, porque eu acho que eu estava na minha bolinha lá, né? Na minha bolha. E aí eu me recordo de um episódio que eu gosto até de falar, isso aí em treinamento, está me trazendo a oportunidade de cortar isso. Eu fui para a entrevista, aí a moça pegou o meu currículo, olhou meu currículo e falou assim, olha, eu gostei do teu currículo, né? Você começou a trabalhar cedo, tem um bom currículo, mas eu vi aqui, isso aqui era 1994, Pedro. 94 para 95, tá? Era mais 95. Aí ela olhou e falou assim, eu vi aqui, mas o senhor não conhece, não tem aqui planilha eletrônica. Que hoje, né, Pedro, a gente brinca, é o famoso Excel. Mas pensa isso lá em 95. Planilha eletrônica. Pedro, você acredita que eu não sabia do que aquela mulher estava falando? E a arrogância intelectual é um negócio terrível, né? A arrogância intelectual. E nesses 5 anos de empresa lá, você tinha um cargo de liderança. O que você trabalhava lá? Não, era um cargo operacional. Um cargo operacional. Um cargo operacional, né? Executivo. Aí eu lembro que eu olhei assim, olha a arrogância intelectual. Gente, 95, tá? 95 a internet estava chegando no Brasil. Aí eu olhei e pensei comigo, olha o que eu pensei. E eu vou falar aqui com a maior sinceridade do mundo. Eu pensei que era uma espécie de uma folha? De um teclado, uma tábua com um teclado com alguns botões. Eu falei, cara, eu vou aprender isso aqui. Eu virei para ela e falei assim, com a maior arrogância, falei assim, eu não conheço, mas eu posso aprender. Aí ela olhou para mim e falou assim, e ela foi muito legal comigo, cara, porque ela foi gentil comigo, educada, ela podia ter, né, me detonado, né? Ela falou assim, não, rapaz, você precisa fazer um curso. E eu saí ali, Pedro, sem pé nem cabeça. Ali você caiu na real. Caí na real. Eu falei assim, tem um mundo mudando e eu tô por fora, cara. Pensa num cara que correu, eu vou fazer propaganda aqui, eu corri pro Senac, fazer um curso de informática, né, de computação básica para mexer num Windows, porque o mundo estava chegando à internet, estava chegando um negócio chamado Windows 95, né, e eu estava totalmente por fora. Então eu acho que isso aí foi um dos estalos que deu, e dali para frente eu pensei assim, Pedro, eu nunca mais quero me pegar nessa situação de estar despreparado. Não de estar despreparado, mas assim, de estar numa atividade, Pedro, que você está por fora do que é aquele ambiente que você está, né? Então, eu gosto muito de contar essa história porque eu venho lá da máquina de escrever, né? Eu venho lá da máquina de datilografar, né? Do aquele computador da NASA, cabeção, né? Que era aqueles telão azul. Pequenininho. Então, esse episódio me fez acordar, sabe? E dali para frente eu fiz um compromisso pessoal, que eu passaria para todo jovem: não pare de aprender, não pare de se conhecer, não pare de se desenvolver. Eu diria assim, seja até insano nisso, né? Porque cada vez, Pedro, que a gente se envolve mais com isso, a gente está cuidando da gente, a gente está crescendo, a gente está se desenvolvendo e as oportunidades vão se abrindo, né? Elas vão aparecendo para a gente. Mas essa história aí eu gosto muito de contar. Obrigado por me ajudar a lembrar dessa história. Claro. E aí você teve esse estralo, né? Sempre um dia que foi virada de chave. E aí você entendeu que você precisava buscar conhecimento e também se conhecer. Como que foi enxergar o propósito que você precisava ajudar empresários, você precisava estar no mundo de negócios e estar nessa cabeça de liderança de negócios, tanto empresários, tem uma carreira executiva também de liderança. Como que foi enxergar esse propósito que você pensou, nossa, o Marcos tem que estar lá, o Tom tem que estar lá? Foram coisas que foram acontecendo, né? O Steve Jobs diz que a gente vai ligando os pontos, né? Tem uma palestra famosa dele que ele diz que tudo na nossa vida, se você começar a fazer uma reflexão, uma retrospectiva, e eu tenho uma visão cristã disso, né, que existe um propósito de Deus nas nossas vidas, na vida de todo mundo nessa terra, a gente vai
fazendo uma retrospectiva, a gente vai vendo, vai ligando os pontos, né? E eu fui ligando os pontos, né? Essa minha experiência como executivo de várias empresas, aí lá em 98, né? Eu conheci a Palavra de Deus, me converti, né? Comecei a fazer parte de uma comunidade cristã. Em 2000 eu entrei para uma atividade de consultoria empresarial, e aí não saí mais. Os né? caminhos foram sendo moldados. Os pontos foram se conectando. E eu acho que lá no treinamento que despertou essa minha veia essa minha paixão por ensinar, né? Por treinar, por desenvolver pessoas, por ser, inclusive, né, atuar como professor, né, sempre que eu posso, né? Então eu penso que foi nesses pequenos episódios que foram clareando isso para mim, né? E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Que legal, Marcos. Olha, praticamente 50 minutos de papo, praticamente uma hora passa rápido. Passa rápido. Marcos, a gente tem alguma coisa que eu sempre pergunto para certos tipos de convidados, que é um papo de sócio, né? Então, o famoso conselho que um sócio somente dá, que é o conselho que somente uma pessoa que está preocupada com outro tipo de pessoa, com a empresa da outra pessoa dá. Você já deu vários aqui, mas eu queria um que direcionado para o empresário mesmo. Se você fosse sócio da pessoa que está assistindo, você não conhece o negócio, você só sabe que a pessoa é um empresário. Se você tivesse 1 minuto com essa pessoa, com qualquer tipo de empresário, e você só tem 1 minuto, você não sabe o que aquele empresário está passando. Que tipo de conselho você dá? Primeira coisa que eu falaria para o empresário é que ele investisse muito, de novo, no autoconhecimento e no autodesenvolvimento dele. Ele investisse muito na educação dele. Porque eu penso assim, ó, Pedro, e a gente, quando fala educação, inclusive nós estávamos ali em off, né, conversando. No backstage. No backstage. Então, assim, não estamos falando de uma educação formal. Ainda se ele tiver tempo, acho legal, né, não tem nada contra, tá? Por exemplo, eu, graças a Deus, concluí meu mestrado agora, né, em administração de negócios por uma universidade dos Estados Unidos. Eu acho importante estudar, eu gosto de estudar, né, mas falando para o empresário, se ele não tiver condição de fazer uma formação formal, eu diria que ele tem que ser um cara aguçado em estudar. Leia, pesquise, né? Se conheça. Assista um podcast. Assista bons podcasts, esse aqui é um excelente podcast, né? Se nutra de conteúdos, né? Então a primeira coisa que eu diria assim, cara, invista em você. Porque se ele ampliar o repertório dele, Pedro, a visão dele do mundo, né, e das coisas, do negócio, de gestão de pessoas, você está entendendo que o restante, né, vamos voltar lá no papo da cultura, vai ser mais fácil ele liderar a cultura da empresa dele. Ele já sabe o que é cultura, ele já se conhece. Vai ser mais fácil ele começar a ficar de olho nos talentos para trazer lideranças do lado dele. Vai ser mais fácil ele pensar em soluções práticas para resolver os pepinos que acontecem em toda empresa que envolve gestão, né? Porque, de novo, gestão é resolver problemas, tá? Então, eu daria este conselho. Um segundo conselho, se eu tivesse tempo ainda, tenha ao seu lado pessoas leais. Tenha ao seu lado pessoas competentes e leais. Pessoas que querem crescer com você, tá? E eu acho muito justo, muito honesto que a gente partilhe a fatia do bolo, sabe, Pedro? Porque às vezes é o que é dar 1% ou 0,5% de percentual da tua empresa que está tendo um sucesso tremendo para pessoas que estão do teu lado. Isso é maravilhoso, né? Que é o famoso partnership, ou vesting, né? Que também chamam nas startups, né? Que é essa oportunidade que você dá. Então, eu juntaria pessoas de confiança do meu lado, pessoas leais, pessoas de caráter e pessoas que querem crescer. Eu daria esses 2 exemplos, 2 conselhos aqui. Que legal, nossa, sensacional, Marcos. Eu aprendi muito. Eu vou rever o episódio em casa e eu vou assistir, eu vou anotar cada vez que você falou, porque você me ensinou bastante e acho que cada um que está assistindo pode trazer um ensinamento prático. Mas as pessoas que estão assistindo, continuam assistindo, chegaram aqui no final, elas estão curiosas. Como que contrata Marcos Ton para ajudá-las? Você faz mentoria, que eu sei, consultoria. Como que compra o livro? Como que te conhece nas redes sociais? Que você posta vários conteúdos. Todo dia é essa verdade que você precisa ouvir? Como é que é? Desculpa aí, mas eu vou te bater a real. Desculpa aí, mas eu vou te bater a real. Esse eu acompanhei já, ele bate a real lá no Instagram. E nesse episódio aí, normalmente eu tô vindo da academia, e o pessoal olha assim, que eu tô de touca, eu tô de jogging, né? Eu tô vindo da academia e bate uns 5 minutos e fala, cara, eu preciso dar essa dica. Aí eu vou lá e dou. As pessoas querem acompanhar isso.
se você tem canal no YouTube, conta pro pessoal, LinkedIn, Instagram, compartilha, porque o pessoal quer te acompanhar agora, o pessoal gostou de você, quer possivelmente Legal. contratar pra empresa, quer ir num evento da DG, que tem evento da DG, Uhum. conta pro pessoal, faz uns 2 minutinhos de pitch aí, fala das chaves na mão se quiser, fala do que você quiser, Marcos. Legal. Então, você que é empresário, né, que é empresário cristão, quer conhecer um pouquinho mais sobre como colocar na sua empresa, né, princípios, valores e principalmente construir uma cultura vencedora, formar líderes e fazer uma gestão que funciona, acessa ali Marcos Tom, com N, T-O-N, marcostom.com.br. E, Pedro, as pessoas podem me acessar também pela internet, né, pelo Instagram, marcostom.oficial, ou Marcos Tom lá no YouTube, só jogar Marcos Tom lá no YouTube. E eu tenho o site também do programa DGE, né, que é Deus na Gestão da Empresa.com.br, onde a gente organiza workshops voltados para empresários cristãos. Isso em company, né? Então, se você é empresário e você quer que esse workshop aconteça lá na tua empresa, com a tua equipe de gestão ou colaboradores, a gente executa também. E tem os eventos abertos. E logo, logo eu tenho certeza que eu vou rodar mais um evento aberto e eu vou fazer questão de te convidar. Não, você vai ser meu convidado especial lá. Estaremos sim, Marcos. Vai ser um prazer estar lá com você, porque eu sei que é outro nível. Vou ler esse livro, vou dar o feedback, vou postar lá no Instagram qual é o feedback do livro, dar uma descrição pra galera. Uhum. Olha, eu vou fazer agora um momento merchan, então, pra você, porque a gente tem patrocinadores no canal, Então, quero contar para vocês, nosso primeiro patrocinador que está aparecendo na tela, SED Sistema de Escala Direcionada. A gente falou sobre IA, que IA é uma mudança importante, e IA está mudando os nossos mercados, o caminho todo aqui. Então, se você tem uma clínica, você é médico, você acha que nunca parou para pensar, mas muitas vezes você é médico, está com uma dificuldade de uma secretária. A secretária, ela consegue atender um tipo de pessoa, um número de pessoas, numa certa qualidade. Ele tem uma solução que é uma IA que faz esse trabalho da secretária, agenda mais que a secretária, faz com mais qualidade, então você precisa entrar em contato com ele. Vai estar o link aqui na descrição, se você quiser seguir ele no Instagram, pesquisa lá SED, @NicolasAndrade, que é o fundador, já esteve aqui com a gente falando 2 vezes, é um cara que eu recomendo muito e ele é patrocinador do canal. Outro patrocinador não menos importante é a Miranda Alumínio, tava passando ali agora, a Miranda Alumínio é patrocinador aqui no canal, aqui ó. Você que é serralheiro, vidraceiro, você trabalha com algum tipo de alumínio, você tem que ir lá na Miranda. A Miranda é qualidade sensacional. Os caras são patrocinadores aqui no canal. Fundador vai estar aqui nos episódios mais pra frente, então você não pode perder, é uma empresa parceira. Todos eles acreditam no mesmo propósito do canal, então acompanhem, sigam eles nas redes sociais, tudo aqui está no link da descrição, inclusive do Marcos, eu vou deixar tudo aqui no link da descrição, então já entra na descrição, clica ali nos links dele, Instagram, etc, e tudo mais. Marcos, curtiu o papo? Curti muito, muito obrigado mais uma vez, Pedro, pelo convite, né, pela oportunidade, tá bom? Espero que eu tenha contribuído e eu estou à disposição. Os assuntos que você quiser tratar, que tem a ver com o meu expertise, pode me chamar, que eu estarei aqui com o maior prazer. Não, que legal. Comenta no vídeo qual foi o insight que você tirou, aquilo que você mais gostou. Siga-nos nas redes sociais, porque é muito importante. A gente fez um bate-volta, a gente chama de bate-volta, uma mini entrevista ali embaixo, ele falou ouro. Em 1 minuto o homem falou ouro, já falou em 50, que em 1 minuto ele falou ouro também lá. Então você não pode perder. Clica aí no Instagram, sigam a gente nas redes sociais para acompanhar lá que tá exclusivo. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, manda para uns 10 amigos, manda para sócio, manda para funcionário, manda para todo mundo, por gentileza, porque o episódio ficou sensacional. Você não pode perder, tá bom? Clica aí no link, beleza? Deixa nos comentários, curte o vídeo, já mandou pros amigos. É isso. Assiste o Papo de Sócio, entra aí no nosso canal, esses outros Papo de Sócio. Te agradeço porque você acompanhou até aqui. Muito obrigado, Marcos, por tudo aquilo que você contribuiu. Conte comigo também sempre. Muito obrigado, tenha uma ótima noite, um abraço, uma ótima semana, conte comigo e tchau, tchau. Valeu.